Eu quero chamar, né, a nossa pregadora dessa noite, diaconisa Eunice. Glória a Deus. Fiquei sabendo aí que ela estudou muito, preparou muito. O passarinho me contou que ela foi passear e só ficou estudando lá, né? Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida dela. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida agora, Pai, da tua filha diante do Senhor. Deus, ela tem sido bênção, ó Pai, aqui na tua igreja. Te peço, ó Pai, que mais uma vez o Senhor venha usá-la aqui nesta noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já falou, o coração dela, que ela venha derramar aqui, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha inspirar, venha conduzir no nome de Jesus. E nós abençoamos a vida dela. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Acho que nem precisava pregar, porque os louvores hoje falam tudo de fé, né? E foi bênção. Então eu vou começar falando sobre a fé hoje. Os irmãos podem ficar ligados que vai abrir a Bíblia, não é agora não, mas eu vou falar quando vai ser, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês sobre a fé, que a fé é a chave que abre a janela para o céu, para a gente. Entretanto, a incredulidade é um obstáculo para a manifestação do poder de Deus. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Jesus não realizou mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo daquele lugar. Hoje, é hora de nós avaliarmos nosso coração nesse quesito que é a fé de Deus. Será que temos exercitado a nossa fé? Não é sobre fé nos ídolos que eu estou falando, não. Não é sobre uma confissão de positiva de uma fé da nossa própria palavra. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela fé pura, genuína no Senhor. Porque às vezes a gente confia no que a gente fala, mas a gente não confia no que Deus está falando com a gente, porque a gente não dá ouvidos por que Deus está falando. Amém? Se ficarmos olhando para os nossos problemas, as nossas fraquezas, vamos estar sempre desanimados. Muitas das vezes já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Às vezes você tem algo que está te chateando e vem mais uma coisa e te dá outra e você pensa, não vou aguentar. Mas aí você lembra que a fé, que você tem que ter fé. Nesse momento, a gente acaba exercendo a fé assim. Mas tem momentos que a gente não exerce a nossa fé. A fé é você crer que Deus falou e que Ele vai cumprir. A fé é descansar nos cuidados de Deus e ainda que as circunstâncias sejam diversas, ainda que o seu sentimento seja turbulento, ainda que as pessoas conspirem contra você, e você ter a plena certeza que Deus está do seu lado. Esta história que eu contei é uma experiência de Davi ao escrever os Salmos 23. Amém? Então vamos abrir a Bíblia comigo no Salmo 23. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. É maravilhoso ouvir isso, né? E este salmo é o mais lido e o menos praticado. Porque é um salmo onde você vai em várias casas, tem ele aberto também lá e até mofado e a página toda amarela. Só que muitas das vezes você vê esse salmo aberto lá e a pessoa não tem nenhuma fé. Não acredita que, não tem fé que Deus vai fazer na vida dela, tá aquele desânimo. Quando eu vejo aquele desânimo, assim, eu imagino a gente carregando um fardo muito pesado e pensando, será que eu vou conseguir? Só que muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir, mas Deus está sempre ali conosco o tempo todo. Nas nossas necessidades, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Porém, quando vem as lutas, as provações, não é isso que quase sempre nós vivenciamos. Parece que essa confiança que está no Salmo 23, que está tudo no controle de Deus, ela deixa de existir no momento que a gente está atribulado. Porque quando você está feliz, está tudo bem, ai, Deus maravilhoso, Deus faz tudo, uma coisinha que Ele não faz, você fala, ai, Deus, será que nunca o Senhor olha para mim? Que o Senhor olha só para um irmão, não olha para mim? Só acontece comigo. E aí é esse um momento onde que nós entristecemos realmente o coração de Deus. Davi era um homem que tinha intimidade e comunhão com Deus. Davi tinha certeza daquilo que ele havia experienciado com Deus, com o Pai. Ele tinha certeza que mesmo se ele tivesse ali na morte, né, no vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. E ele sabia que o cuidado era de Deus. E Davi, ele não importava muito porque as pessoas do lado dele falavam não. Ele não tinha que pedir perdão para um ou para outro, não. O perdão dele era para o Senhor. Se o Senhor perdoou ele, se Deus perdoou ele, problemas. Deus te perdoou? Perdoou. Então, o que importava para ele era Deus. Davi sabia de algo de suma importância para nós. Talvez é isso que está nos faltando hoje, que é exercer a nossa fé. Porque falar é fácil, viver é difícil. Né? Ter certeza da nossa confiança em Deus, exercendo a nossa fé, nós temos que ter certeza da nossa confiança em Deus, ter certeza que estamos suprindo as nossas necessidades pelo que Deus cuida de nós o tempo todo. Às vezes a gente para, não sei vocês, né, mas eu acredito que sim, você chega o dia e fala, Deus, obrigado, porque eu venci mais um dia. Tantas pessoas chorando por percas, e nós estamos ali. Nós sabemos também quando as pessoas se vão a projeto do Senhor. Eu ouvi uma passagem uma vez que uma mãe, quando uma mãe chora com um filho novo, perdeu um filho novo, mas ela chorou ali para ela não sofrer no que o filho irá fazer na frente. Então Deus já está cuidando dela para não sofrer amanhã. É muito interessante, às vezes a gente não dá ideia para isso. A gente não sabe que o que está acontecendo com a gente hoje é um livramento que Deus está nos dando de amanhã. Às vezes, as lutas não nos tiram a representatividade daquilo que Deus é para nós. Às vezes, a luta não nos tira a certeza daquilo que Deus é para nós. Mas, às vezes, as lutas nos tiram a convicção de que vale a pena continuar confiando em Deus. E o Salmo 23, ele é um misto de paz, sofrimento, de dor, de júbilo. Tudo está no Salmo 23. Aliás, sentimento comum entre qualquer ser humano. Era com Davi, é comigo e com certeza é com você também. Que bom que podemos olhar para a Bíblia e ver que na palavra de Deus e saber que o homem, como Davi, vivia os mesmos sentimentos que nós.
a gente pensa, nossa, foi tantos anos atrás e hoje a gente vive, porque a Bíblia, ela é viva. Cada dia que a gente vê, fala, gente, aconteceu lá, mas está acontecendo isso comigo. Então, cada dia ela se renova, a palavra do Senhor se renova. Então, por isso que é a palavra do Senhor. E Ele está sempre nos falando e nos mostrando. E nos mostrando que Ele está o tempo todo do nosso lado. Que é para a gente fazer o quê? Buscar uma intimidade com Ele. Até para fortalecer mais a nossa fé. E fortalecendo a nossa fé, nós vamos exercê-la ela mais ainda. Amém? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, né? E ver e ter essa convicção, que a mesma convicção que Davi tinha, que era que ele errava, mas ele pedia perdão, ele confessava para o Senhor, ele colocava a cara no pó, ele chorava. Mas na certeza de que Deus, ele sabia que ia vir Ai, fugiu a palavra. Quando a gente peca, aí vem as consequências. Ele sabia que viria as consequências, mas ele estava firme para aguentar. E quando vinham as consequências, ele sabia. Eu estou passando isso porque eu fiz isso, isso e isso. E um dia desse eu exerci a minha fé, acredita? Veio agora na minha mente que eu falei assim, gente, eu fiz isso, paguei tal ano. Isso eu tenho certeza que eu paguei. Aí fiz aquilo, eu já paguei. Então assim, as coisas que eu sei que eu fiz mais grave, eu já paguei. Então eu falei assim, então agora, como eu conheço a palavra, depois que eu me converti, isso aí foi antes de eu converter, tá, gente? Depois que eu me converti, fica mais brando os pecados da gente. Ele não fica um pecadão, né? Porque antes o pecado é tão na vista assim que você fala, meu Deus. Você pensa, olha para trás e fala, será que foi eu que fiz isso? Hoje a gente não acredita, né? E eu sei que mesmo quando eu não estava convertida, a consequência minha veio rápido. Graças a Deus, porque não veio agora, né? Que eu conheço. Então, que nós possamos cada vez exercer a nossa fé e abrir os nossos olhos, buscar intimidade com o Senhor para saber e falar, abrir a boca, falar aonde você tem errado, o que tem acontecido para que você consiga exercer mais a sua fé. Que você fala assim, eu errei ali, mas Deus está comigo. Ele está comigo. Eu não vou cair porque Ele vai me segurar. Amém? Então nós temos que cada vez mais, porque o mundo nos oferece pratos maravilhosos, mas se você abrir se alimenta mais, o que fica mais forte em você é o que se alimenta. Então, se você é alimentar da palavra, hoje eu poderia ir para ali, mas não, vou lá para a igreja. E se você está fugindo, você até está fugindo de algo que ali pode ter alguma coisa, uma armadilha de Satanás que vai fazer você cair. Tá certo que você pode cair, você pode levantar, mas quanto menos você cair, melhor, né? E Deus, a gente tem que saber que cada vez ele tem cuidado de nós. A gente vê na Bíblia muitas pessoas de muita fé. Então, as que me chamou a atenção foi Abraão, que Abraão alcançou de Deus o nascimento de seu filho Isaque. Porque quem havia esperado com muita fé, né, que ele esperou com muita fé para ter esse filho. E que quando já estava na velhice, porém, a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque em holocausto. Sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha a fé de que Isaque ressuscitaria como caso ele fosse morto. Então ele levou Isaque, na fé de Abraão, ele levou Isaque. Eu estou levando. Deus, eu estou levando que eu estou obedecendo o Senhor. Mas eu sei que se ele morrer, vai ressuscitar. Ele chegaria a colocar ali, porque ele sabia que Deus ia prover ali. Então a confiança dele, que a fé que ele tinha,
que Deus não ia tirar o que Deus deu para ele. A outra foi Moisés. Outra coisa que eu achei interessante quando eu estava vendo que Moisés, tem pessoas que seguem, ó, eu vou na igreja porque a Kátia vai na igreja, eu vou na igreja porque a Ana vai na igreja. E tem pessoas que nem sabiam o que ia acontecer, foi seguir Moisés. Só que eles não conseguiram chegar. Porque ele estava andando em cima da fé do outro. Ele não sabia se ele ia chegar. E foi seguindo Moisés, então eles foram ficando pelo meio do caminho. Essa parte eu achei muito interessante. E Moisés, humanamente falando, para ele era muito mais cômodo ele permanecer lá no Egito, como rei, tendo tudo na mão. Lá ele vivia como príncipe, né? Desculpa. E tinha tudo o que precisava. Mas Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos faz abrir mão dos nossos prazeres e agir segundo a vontade da promessa de Deus. Esses que eu citei, eu acho assim, sabe? Pensa bem, gente, hoje não quer sair do conforto, tá? Eu estou em casa hoje, não vou não, estou tão cansada. E isso que a gente sente, porque hoje o tempo está passando mais rápido, os dias estão passando mais rápido. E se a gente for olhar o cansaço, que a gente tem sentido cada vez, parece que a pressão está cada vez maior. Hoje você não tem muito tempo de conversar, hoje você não tem tempo de fazer nada assim, se juntar. Quando você faz você tira um tempo para você, parece que você está fazendo algo de errado. Então, a gente tem que se entregar mais. Essa palavra bate em mim, sabe? Porque muitas das vezes, eu realmente já deixei de passear para mim estar na casa do Senhor, porque às vezes aquele dia que eu não fui para estar em algum lugar, é o dia que o Senhor queria falar, ou usar uma pessoa para falar comigo ali, naquele dia. Então a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, tem que buscar intimidade com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos ver quando Ele está falando realmente conosco. E na Bíblia também foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Foi a verdadeira fé que levou a Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e, por fim, se tornar uma das ancestrais de Jesus. Foi pela fé que juízes e reis nos Antigos Testamentos subjugaram o reino e alcançaram as promessas. Pela fé, Daniel, Sansão e Davi fecharam a boca de leões. E foi pela fé que 3 homens lá na Babilônia sobreviveram ao fogo. Então, eu acredito que só pela fé, nós conseguiremos a nossa salvação. Não é com boas obras, não adianta eu fazer boas obras e não ter fé. Não adianta eu exercer o amor e não ter fé. Igual nós falamos da última vez sobre o amor. A fé em primeiro lugar. E nós temos que acreditar que a fé é a convicção das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu acho muito bacana, o pastor Vanderlei falava isso, eu tentava decorar, eu nunca conseguia decorar. Quando o pastor falava. Que nós possamos ver que na fé, pela fé, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar milagres. Não só que eles viveram milagre naquela época, mas que nós também possamos viver milagre. A fé nos leva ao sofrimento e mantém firme em nossos momentos de dificuldade. Então, que nós possamos cada vez mais nos entregar ao Senhor, confiar, colocar nas mãos dele. Aí vem luta, vem tribulação, vem. Ai, meu filho não vem para a igreja, meus filhos não vêm para a igreja, meu marido não vem para a igreja, mas eu estou firme na igreja pela fé. Porque Deus prometeu que eles virão. Deus prometeu que vai fazer. E se Deus prometeu, ele cumpre. Porque a promessa dele não cai por terra. Então, que nós tenhamos cada vez mais uma convicção de que Deus está do nosso lado. Ele está cuidando de nós. Não é fazendo a campanha ali que você vai exercer essa fé, não. Porque
hoje, alguns lugares, aí eles pregam fazendo campanha, né? Porque senão, Moisés, ele ia fazer uma campanha de libertação de 7 sexta-feira com o povo de Israel. Eu não vou lá, não. Vou fazer uma campanha que todo mundo, 7 sexta-feira. e citando, né, esses exemplos assim, eles poderiam fazer tudo isso. Nós vamos conseguir fazer. Gente, vamos fazer uma campanha, vamos fazer 10 dias no monte, porque nós vamos conseguir. Só que não, pela fé, ele foi. Ele perseverou. Né? Então, mulher, geralmente a mulher tem mais fé que homem. E realmente a mulher se entrega mais. A mulher busca mais pela família. A mulher busca mais pela família. Sabe por quê? Às vezes eu vejo que o homem fica acomodado. Eu falo porque eu comentei com a pastora Cátia um dia desse. Só um exemplo, tá, gente? Se meu marido pode falar o que for. Se eu falar algo, não, você não. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós estamos ali. E o medo da gente dar aquela tombadinha, que tipo assim, ó, ela que segura. Porque se ela dar aquela tombadinha, vai todo mundo junto. Então, a fé da mulher, realmente, a mulher tem uma fé, assim, inabalável, né? Que é o que a gente busca hoje, porque a mulher quer buscar mais. E se cada vez que você está passando por algo, uma situação, e você tentar, se você pensar em desanimar, se você pensar e falar assim, não, eu não vou aguentar, fica firme, o choro vem, mas a alegria vem de manhã. Né? Que você possa cada vez mais se entregar ao Senhor, buscar nele. Às vezes vem a tribulação e vem coisa tão forte que você fala, não, agora, literalmente agora eu não vou aguentar. E todas as vezes eu não perco a oportunidade de falar. É os mais próximos que lançam alguma coisa para te desanimar. É um irmão da igreja, é um da sua casa, é um do seu trabalho. Então, irmão, não desanima não, seu foco é Cristo. Eu já contei algo uma vez e vou contar de novo. Não sei se tem a ver, mas se Deus está colocando no meu coração para falar, eu vou falar, entendeu? É o seguinte, teve uma irmã que foi na igreja e falou, pastor, eu quero sair da igreja. Alguém, você já deve ter ouvido essa história. Pastor, eu quero sair da igreja. Ele falou assim, mas irmã, você orou, você falou com Deus, por que você quer sair? Olha, eu quero sair porque eu passo a irmã ali cochicha, eu passo a outra, olha para mim, toda vez que eu venho, está esse zum dentro da igreja. O pastor, irmã, então, porque o pastor sempre, você pode, qualquer um de vocês, se for lá e falar com o pastor que vai sair, ele vai fazer de tudo para você não sair. Porque quer te mostrar o caminho certo. Porque se você sair, você vai ficar desgarrada por aí. E a ovelha desgarrada, ela é mais fácil de ser capturada. Então, ele falou assim, irmã, então vou te pedir você só uma coisinha, uma semana. Você vai chegar, a igreja cheia, não vamos pôr de ceia, né? Porque o pessoal vem mais é na ceia. Aí você pega um copo de água, eu quero que você pegue um copo cheio de água, e você vai andar na igreja toda, só que você não pode derramar. E assim ele fez, o pastor, então tá, vou dar essa chance para o senhor, porque eu já estava querendo ir para outra igreja. Pegou o copo de água e foi. E aí o copo tremia, e ele ia, passava, eu quero que você passe em todos os corredores da igreja. Ele passava, aí chegou, nossa, pastor, consegui, não derramou a água. E o pastor falou assim, por que não derramou a água? Porque eu foquei aqui, não deixei mesmo, eu fui firme. Você não viu que aquela irmã estava com a blusa toda rasgada? Você não viu aquela irmã olhando para você, rindo de você? Você não viu aquela irmã com a cara estava toda pintada? Não, porque se eu olhasse para o lado, ia entornar. Então você tem que ter certeza que o seu alvo é Cristo. Naquele momento, ele estava firmado, olhando para o copo, então ele não olhava para os irmãos. Ele tinha fé, eu vou chegar ali, não vou derramar, vou provar para o pastor que eu sou bom. E ele conseguiu, e assim ele fez. Então, que nós possamos, e isso faz parte de exercer a tua fé. Não dar ouvido
Porque o seu ouvido, você ouve o que você quer. Você já reparou? Porque quando alguém vai te xingar, às vezes você fala, vou deixar xingar, vai entrar aqui e sair aqui. Então é isso que nós temos que fazer, exercer a nossa fé, que o Senhor está conosco. Não importa se eu tô indo para o lado, eu estou bambeando para cá, mas não. Ele quer que você mantenha firme, com foco nele, com fé. Amém, irmãs? Eu pedi a Ramona se ela poderia colocar uma música. E eu peço que as irmãs abaixem a cabeça e meditem nessa música. Essa música, ela fala muito no meu coração. E hoje eu estou tão sensível, cada vez que eu ouço uma música, eu até choro. Hoje uma irmã que ela é evangélica. Ela foi lá na minha loja hoje, e há muitos dias, muitos meses, ela foi lá, ela tinha saído do hospital e o nenenzinho dela estava quase morto. Hoje ela foi lá, eu me emociono quando eu falo. Hoje ela foi lá tirar a fotinha dele para a escola. Na hora que eu vi, eu falei com ela assim, nossa, menina, eu quero tirar várias fotos dele, ele tão assim, tão feliz, sabe, de tirar a foto. Eu falei, gente, a mãe, aí isso veio do meu coração, a mãe sofreu tanto. Ela não podia ficar no hospital com ele, ela tinha que amamentar. Várias vezes ela ia lá, amamentava ele, e ela foi lá na loja comentando isso. Eu pegava e falei, não, gente, que triste, é o primeiro filho dela, e ela passando por isso. Eu já fui lá, e o nome dele é Azaf. Lindo. Eu falei, não, gente, fiquei tão emocionada de tirar a foto dele, que ela teve que tirar a foto dele no hospital para ela fazer uma inscrição para matrícula. Aí hoje ele já foi lá e já sentou no banquinho, eu tirei a foto dele. Eu fiquei muito emocionada, porque Deus está com a gente o tempo todo. Isso aí é um sinônimo de fé, que ela teve fé, que ela ia ver o filho dela daquele jeito. Então, gente, vamos exercer cada vez a nossa fé. Amém? Você pode colocar, Ramona? Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. A recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa.
recompensa vem sem demora. Sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, descanso, cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Oh, o Senhor traz o escape, oh, Deus traz o descanso. Deus é a própria cura e traz a recompensa sem demora. Glória a Deus. É maravilhosa, né? E nesse louvor ele fala com a gente. Nós sabemos que mesmo se nós perdemos tudo que possuímos por amor a Cristo, isso não significa que a nossa fé estará desfalecendo. Ao contrário, isso significa que a nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada. E cada vez a gente possa mais fortalecer a nossa fé. E vamos cada dia viver exercendo mais a nossa fé. Amém, irmãs? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Agora vamos fazer uma oração, amém? Pai, Deus de graça, Deus de glória. Pai, neste momento eu venho aqui colocar a vida de cada irmã em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos ensina cada vez a exercer a nossa fé, Deus. Que nós sabemos que lutas vêm, mas o Senhor estará conosco nos conduzindo, Pai. Pai, que nós possamos cada vez mais animar
Pai, ter bom ânimo para estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Deus. Que o Senhor, Pai, continua nos fortalecendo, que nós possamos estar cada vez mais exercendo a nossa fé, Deus. Pai, se tem irmãs aqui que estão com o coração ferido, que o Senhor mostra para elas, Senhor, que as tribulações vêm, mas o Senhor está com ela. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem nos guardando a cada passo nosso. Deus, que o Senhor tem nos dado livramento, que o Senhor, Pai, vem trabalhar nos nossos corações, na nossa família, nas nossas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e para todos sempre, fazendo com que nós sejamos mulheres fortes. Pai, se os homens veem a gente como mulher forte, que eles continuem vendo mesmo, e que o Senhor nos fortaleça, que cada vez mais, Senhor, nós sabemos que nós estamos fortes, mas mesmo eles não estando ali conosco, eles estão orando por nós, Pai. E o Senhor sabe o quanto vale, Deus, a oração, Pai, do sacerdote da nossa casa. Deus, assim nós entregamos a nossa noite, o nosso dia, Pai, nas tuas mãos. E que o Senhor faça de nós mulheres guerreiras. Em nome do Senhor Jesus. Amém.